Good morning, Eagles Nations BH. Seja bem-vindo ao canal Eagles Nations BH, onde a gente falamos de tudo de Philadelphia Eagles e um pouco mais de futebol americano com seu host, Eric Veloso. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco da história de como que a NFL foi criada. Mas antes disso, eu queria corrigir uma informação que eu passei no meu último vídeo, da onde que eu falei de como que o futebol americano, né, foi criado lá nos Estados Unidos, em New Jersey. New Jersey. No meu último vídeo eu falei que o primeiro jogo da NFL foi em novembro de 1892 e eu confundi. I jumped the gun, as we would say in the US. O primeiro jogo da NFL aconteceu em 1920. 1920. É dia 26 de setembro, no estado de Illinois. E foi contra o Independentes de Rock Island contra os St. Paul Ideals, onde que os Independentes ganhou de 48-0. Então, só para corrigir aí, o jogo que eu tinha mencionado foi o primeiro jogo profissional de futebol americano, né? E que foi entre os Allegheny Athletic Associations contra o Pittsburgh Athletic Clubs. Então, peço desculpa aí pela essa confusão. I apologize. Mas a NFL foi criada em 1920. O seu nome oficial na época foi dado de American Professional Football Association, ou APFA. E foi criada, a ideia surgiu pelo um vendedor de carro, o George Halas, dentro de uma concessionária de carros, obviamente, lá em Canton, Ohio, onde que é o Hall of Fame de futebol americano hoje, né? Faz sentido, sei lá, né? Foi lá onde que a história, né, da liga iniciou. Agora dá para conectar os pontos. E a sede da NFL hoje é em Nova York, né? Mas foi, né, criada lá. E depois da Primeira Guerra Mundial, o que era bem famoso nos Estados Unidos, ou tinha mais popularidade, era o futebol americano universitário, né? Porque começou, né, o futebol americano começou nas universidades e isso ficou bem mais popular. E o futebol americano profissional, ele se centralizou ali nas regiões oeste do estado de Pensilvânia e nos estados ali do Midwest, dos Estados Unidos. E era bem mais assim focado na classe trabalhadora, na classe média ali dentro desses estados. E aí esses eram pequenos clubes dessa região aí, era patrocinado por microempresas da região. E nessas regiões tinha várias ligas individuais, então não compartilhavam um campeonato, um campeão, e cada um fazendo o seu ali, certo? Os alunos que formavam da faculdade ia jogar nesses clubes profissionais aí, ou microprofissionais, como uma atividade mais organizada, sabe? Então, era um esporte assim, né? Não tinha tão popularidade igual o futebol americano nas universidades. E eu acho que é por isso que a gente vê hoje uma grande cultura do futebol americano universitário nos Estados Unidos. E faz todo sentido, né? Você vê a história aí, faz todo sentido. Eu não, quando que eu morei lá nos Estados Unidos, eu não acompanhei tanto assim o futebol americano universitário. Eu estudei na Rutgers State University, mas ela tem 3 campos. E eu estudei em um campo em Newark, New Jersey, até onde que tem uma grande população brasileira e portuguesa.
Mas o time de futebol mesmo, americano, ele fica no campus principal, que é em New Brunswick, New Jersey. E também não tive a oportunidade de ir em um jogo de futebol americano da Rutgers em si. Vamos ver se a próxima vez que eu for lá visitar meus pais dá pra talvez ver um jogo de futebol americano na Rutgers. É, então, né, um breve história aí, né, faz sentido porque o futebol universitário tem essa fama toda. E aí, o George Halas teve essa ideia de reunir com 11 times dessas regiões para formar uma liga que virou, né, começou a APFA, depois virou a NFL, e ela começou com 14 times. 5 times de Ohio, 4 times de Illinois, e desses 14 times, só 2 existem hoje, que é o Cardinals, começaram como o Racing Cardinals lá de Illinois, depois mudaram para St. Louis e depois mudaram para Arizona. E tinha o Decatur Staleys, que mudaram para Chicago e viraram o Chicago Bears. 2 times de Indiana, 2 times de Nova York e 1 time de Michigan. Então começou com 14 times ali. O primeiro presidente da liga foi o Jim Thorpe. As primeiras décadas da NFL foram turbulentas. Viveram, né, essas décadas aí muito de instabilidade, porque eles começaram nas regiões ali no Midwest e não começaram em grandes cidades que a economia é menor, né? E você vê isso muito nos esportes americanos. As cidades mais dentro dos Estados Unidos, se você for ver, tem mais dificuldade de atrair estrelas, jogadores superstars, de manter o time. Porque as economias são diferentes, né? Você pega a cidade tipo Nova York, Boston, Los Angeles, São Francisco, você compara com as cidades aí de Milwaukee, né, da Milwaukee Bucks, vamos falar de basquete, ou San Antonio Spurs. Então, assim, era difícil manter times financeiramente. E aí, até porque entre 1920 e 1930, 46 times ou clubes vieram e foram. Não conseguiram se manter né, financeiramente. E também tiveram dificuldade de formalizar regras, campeonatos, o formato do campeonato durante esses primeiros 10, 20 anos. Mas eles, né, ao longo do tempo que eles tentavam se organizar a estrutura da liga, do campeonato e as regras do jogo, eles começaram a implementar equipamentos pensando na segurança dos jogadores. E isso começou em 1920, com a introdução do capacete e os pads de couro. Acredito que os pads de couro eram mais na perna mesmo, né? E aí, em 1930, introduziram o foam pads e a face mask. Foam é tipo, eu não sei, aqui no Brasil fala foma mesmo, sabe? Você sai do pad de couro e vira talvez mais confortável, né? Mais amaciante, né? É a face mask, que era a única grade só no capacete. Em 1940, a proteção de queixo, de ombro e de peito também. Em 1950, os capacetes começaram a ter mais almofada, né, dentro do capacete. Você toma muita pancada ali, vão proteger a cabeça, obviamente. Em 1975, criaram a Birdcage Face Mask, que é a face mask com mais grade que a gente vê hoje em dia. E em 1933, falando de estrutura de liga, de campeonato, a NFL foi dividida em East contra o West. Teve seu primeiro playoffs, o primeiro jogo de playoffs foi o Bears contra o Giants, onde que o Bears ganhou de 23-21. Então, durante dessa turbulência aí, né, começaram a implementar essas coisas para também pensando na segurança dos jogadores. E como falei, né, nesses anos, o futebol americano era mais assistido para um público da classe trabalhadora, classe média, nessas regiões central dos Estados Unidos, mas aos poucos
a liga começou a infiltrar em questão de telespectadores em cidades quais não tinha uma universidade grande com um time de futebol para não ter que competir em adquirir mais torcedores, mais fãs, né? E aí o boom do futebol americano aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando que a televisão foi introduzida para os consumidores. Aí sim começaram a adquirir mais telespectadores, começaram a crescer para as cidades mais estratégicas e sua audiência foi crescendo dali para frente. Porém, em 1960, né, se passa por uma turbulência, aí você está crescendo, em 1960 surge a American Football League, que vira uma rival da National Football League, a NFL, e eles eram muito agressivos em capturar ou fechar contratos com emissoras de televisão, obviamente, e ir atrás de recém-formados da faculdade, né, tipo uma peneira ali de draft para os recém-formados e jogar na liga deles em vez da NFL. E eles ficaram nessa competição aí, nessa rivalidade aí por 10 anos. E aí, em 1970, eles decidiram unir as duas ligas. E aí as duas ligas viraram uma só, com o nome de National Football League. Porém, duas conferências dentro da NFL. Tem a American Football Conference e a National Football Conference. E cada conferência tem 16 times. Então, hoje temos uma NFL de 32 times. E também tem 4 divisões em cada conferência. Tem a East, West, North and South. Certo? E aí, 14 times em total. Então, 14 times desses 32 vão para a playoff. Eu não vou entrar em detalhes agora, né, de quais times fez parte da American Football League, quais times fez parte da NFL, porque são muitos times, né? Eu posso deixar isso para um próximo vídeo, mas é isso, galera, um pouco da história da NFL, como a NFL surgiu e como que hoje eu acho que é mais que uma liga de futebol de americano, né, de um esporte, é um business que está crescendo mundial. Então, para você ver, surgiu de uma pequena ideia dentro de uma concessionária de carros e hoje é um negócio mundial, né, levando seus jogos para América Latina, América do Sul, para Europa e eu não duvido, né, logo do outro lado do mundo. Então é isso, galera. Um forte abraço. Go Birds!